Olá galera, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aulinha de filosofia, tá? Para tentar ajudar aí nos estudos de vocês em casa, né? Vamos tentar rapidamente esclarecer, né, alguns temas, alguns assuntos importantes da filosofia, né, para o pessoal que está se preparando para o Enem, para o vestibular, né, ou simplesmente para ajudar em casa, nos estudos da escola, ou quem está querendo saber mais um pouquinho sobre o mundo da filosofia. Tá? Nesse momento, vamos tratar dois temas importantes para a filosofia, que é a diferença entre o que é filosofia e o que é mito. Né? O mito, o discurso do mito e o discurso da filosofia são discursos diferentes, tá bom? Isso não significa que mito e filosofia são opostos. Não, eles são diferentes. Eles tratam o mesmo tema de uma abordagem, de uma forma diferente, tá certo? O mito, ele tem origem na palavra grega narração. Tá? Então, o mito, na verdade, muita gente confunde como mito sendo mentira. Ah, o mito é algo que é mentira. Não. Mito é um discurso, é uma forma de narração. Só que essa forma de narração, em forma de mito, ela está muito ligada à simbologia, à alegoria, né, à fantasia. Tá? Para explicar fenômenos da natureza, fatos, fenômenos naturais, né? Não se recorre à ciência como a gente faz hoje, né? Se recorre a alegorias, se recorre a seus deuses, se recorre a seres do passado, seres verdadeiros, né? Seres humanos verdadeiros ou não, né? Então, mitos são esses ensinamentos que são passados de geração em geração, de forma oral, e que tentam explicar fenômenos naturais ou sociais, certo? E se utilizam muito da simbologia, se utilizam muito de, como eu falei, né, personagens reais ou não, né, geralmente deuses, né, e esses deuses, como por exemplo no caso da mitologia grega antiga, possuíam características humanas, né? O nome disso nós podemos chamar de antropomorfização, ou seja, é atribuir características humanas o que não é humano, né? É atribuir características, pensamentos, formas de agir humanos a seres divinos, que não são humanos. Isso vai ser resgatado depois no Renascimento, tá certo? Então a linguagem mítica não tem nada a ver com mentira, tá certo? É uma forma de explicação, de narração que é fantasiosa. Ela está ligada na simbologia, tá certo? Por exemplo, um dos grandes mitos, né? A mitologia grega que conta as histórias dos deuses, né? Tem toda uma história riquíssima que a gente vai ver em aulas futuras, tá certo? Agora, qual é a diferença do mito para a filosofia? A filosofia, diferente do mito, ela não está preocupada em simbologias, né? Em fantasias. Ela está preocupada com estabelecer critérios mais ou menos científicos. Tudo bem que a questão do científico vai surgir só lá no século XVI, né, com alguns outros filósofos, mas como filosofia significa amante da sabedoria, isso significa dizer que as explicações para os fenômenos naturais, para os fatos, para as relações sociais, não passa muito pela simbologia, não passa pelas explicações divinas, né? O filósofo ele tem um rigor lógico, um rigor técnico para explicar as suas questões, os seus fenômenos, né? Ele também está preocupado com a argumentação. É preciso dizer por que alguma coisa acontece, né? E não dizer que aquilo acontece porque foi de uma origem divina, por exemplo. Tá bom? Então, o filósofo ele é mais crítico, ele é mais questionador com relação aos fenômenos naturais e sociais, tá certo? Isso é uma diferença básica entre o discurso mítico, que de novo não tem nada a ver com mentira, e o discurso filosófico. Eles não são opostos, mas são diferentes, são duas formas diferentes de se entender o mundo, tá certo? Bom, espero que esse curto videozinho tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever, né, aí no canal e dar um joinha, ok? Muito obrigado, até mais.